agora dos métodos de índices de decaimento, né? Eles é um tipo totalmente diferente, mas é um método que eu gosto bastante, tá? E o índice de decaimento ele tem dois nomes, ele é chamado de suporte de Bremer ou índice de decaimento Decay Index, tá? Porque um é o nome do autor que criou o método e o outro é um nome mais geral que aparece em outros artigos. E ele tem várias questões, olha, o interessante é que ele é um método exclusivo da parcimônia. E ele não é baseado em reamostragem, portanto ele não inclui uma perturbação dos dados originais. É uma coisa bem interessante desse método, porque vocês viram que os métodos de reamostragem basicamente dependem de a gente avacalhar, criar perturbações nas nossas matrizes de dados. Esse não vai fazer nada disso. Ele tem uma ideia totalmente diferente por trás. E a ideia por trás dele é o seguinte: quantos passos a mais são necessários para um grupo desaparecer de uma filogenia? É, eu não sei se vocês lembram, eu vou mostrar para vocês, eu vou cortar esse vídeo aqui, aí eu vou voltar lá no outro vídeo, vou fazer algumas considerações e depois eu vou voltar nesse vídeo aqui para vocês verem. Esse aqui é aquela figura da aula passada e eu queria que vocês reparassem uma coisa interessante que a gente pode refletir aqui, olha. Essa aqui é uma árvore com 8 passos, né? Seguindo os nossos critérios da parcimônia, vamos dar uma olhadinha quais sinapomorfias seguram cada clado dessa árvore. Olha, esse clado beta e epsilon, reparem que eles têm uma sinapomorfia 1 e o 3 aqui, olha, que sustentam. Então, de certa maneira, a gente conseguiria considerar isso um clado mais bem sustentado do que esse clado delta e gama. Por quê? Esse delta e gama, olha, só é sustentado por uma sinapomorfia. Para complicar mais a vida, olha, reparem que esse clado 4, esse caráter 4, olha, ele é uma homoplasia aqui e o 5 também. Então vocês podem imaginar que se a gente for trabalhar, por exemplo, com uma análise de bootstrap aqui, ia dar um problemão, porque esse táxon aqui apareceu uma vez só e essas duas homoplasias que tentam juntar gama com epsilon aparecem duas vezes, né? Então ia ter uma tendência muito grande de errar e pegar e reconstruir uma árvore com gama e beta. Então esse clado aqui de delta com gama ia ter um suporte muito baixo. E talvez até isso conseguisse atrapalhar um pouco o suporte de beta com epsilon também, porque beta vai ficar sendo atraído a juntar com gama. Mas aqui é um pouco melhor, ó, porque você tem duas sinapomorfias segurando esse clado do lado direito. Repare que não tem nenhuma que faz, por exemplo, que segura esse alfa aqui em posição, né? Bom, não sei se vocês lembram, essa era a árvore que era um passo mais curto, mas a árvore que a gente avaliou primeiro era uma árvore que era um passo mais longo. Então vamos observar o que acontece com esses caracteres na árvore que tem um passo a mais. Que era essa árvore aqui, olha, que era a árvore que tinha 9 passos. E agora, repare que nessa árvore, que era mais curta, delta nem é mais irmão de gama, né? Você perdeu aquela relação que era a relação mais parcimoniosa. E o caráter 2, que era a sinapomorfia para delta e gama, passou a ser uma homoplasia aqui, né? E o caráter 4, né, passou a ser uma homoplasia dessas duas extremidades aqui. Então, a ideia é o seguinte: quando você aumenta um passo, além de você mexer na topologia da árvore, alguma coisa que era sinapomorfia, e no caso da árvore anterior de 8 só tinha o caráter 1, 3 e 2, para você aumentar um passo na árvore, um desses três caracteres vai ter que passar a ser uma homoplasia. Nesse caso aqui, olha, foi o caráter 2, né? Então a gente modificou, né, a topologia da árvore e ao mesmo tempo um caráter passou a ter duas transformações, virou uma homoplasia e automaticamente o nosso comprimento da árvore voltou para 9. Agora daqui eu vou voltar lá para apresentação onde a gente estava trabalhando com isso. Bom, gente, então a gente viu lá naquela voltinha que eu fiz no outro vídeo, que a ideia aqui, olha, é que à medida que a gente aumenta o número de passos, a gente vai perder sinapomorfias
e essas sinapomorfias vão virar homoplasias. Por quê? Para você aumentar o comprimento da árvore, em algum lugar, ou uma sinapomorfia vai ter que virar duas homoplasias, ou uma homoplasia que já era duas vai ter que virar três, vai ter que virar quatro. E aí tem também aquelas homoplasias que localmente eram sinapomorfias, mas podem ser perdidas também, né? Então a ideia é o seguinte: à medida que você aumenta o comprimento da árvore, no contexto da parcimônia, você vai ter menos sinapomorfias. E como os grupos são sustentados por sinapomorfias, a tendência é que os grupos vão se tornar politomias quando você fizer um consenso estrito, por exemplo. E é em cima disso que o suporte de Bremer trabalha, né? Então, agora a ideia que eu vou ter é essa. Para adicionar um passo a uma árvore filogenética global, eu vou ter que dissolver uma sinapomorfia e transformar em duas homoplasias, ou pegar uma homoplasia e fazer ela ficar com mais número de homoplasias ainda. E claro que essas homoplasias, você fala assim, ah, tá, mas mesmo que você não dissolva uma homoplasia, se você pegar uma homoplasia que tinha duas mudanças e mudar para uma de três mudanças, ela vai atrair mais grupos que não correspondem à árvore verdadeira, né? Ela vai começar a criar mais bagunça na hora daquela briga dos caracteres de tentar maximizar o número de sinapomorfias dentro da sua árvore. E a ideia agora é o seguinte, olha, cada vez que você aumenta um passo na sua árvore, os grupos que só tem uma sinapomorfia que sustenta, eles vão colapsar, né, no consenso estrito. Então, tipo assim, eu tinha uma árvore de 82 e tinha lá vários grupos, né? Na hora que eu subo para a árvore de 83, eu espero que, se eu explorar bastante árvores, né, naquele valor de 83, fazer um consenso estrito, que alguns grupos ali que só tinham uma homoplasia que sustentava, uma sinapomorfia que sustentava aquele grupo, vão colapsar, vão sumir do consenso, tá? E aí isso pode ser estendido para árvores 2 passos mais longas, 3 passos mais longas, 4 passos mais longas. E isso vai ser uma espécie de uma medida de suporte, porque, tipo assim, se você olhar uma árvore 4 passos mais longa e ainda existe um determinado grupo, é porque ele tinha pelo menos mais que 4 sinapomorfias que seguravam aquele grupo aparecendo na nossa árvore filogenética, né? E aí, o formato dele, olha, vocês lembram que o suporte de Bootstrap ele vai ser um valor que varia de 0 a 100. É esse suporte da esquerda nessa árvore aqui. Isso aqui é um artigo que eu publiquei em 2005, né? Então vocês reparem que do lado esquerdo eu dei os suportes de Bootstrap, que são todos aqui até bem altos, alguns não. Ó, esse 62 aqui não é muito alto não, né? E do lado direito, eu estou dando valores do suporte de Bremer. O valor do suporte de Bremer, ao contrário do Bootstrap, ele não tem limite. Por quê? Porque ele é um número inteiro, né? 1, 2, 3, 5, 10, 15. Por quê? Porque ele corresponde àquela ideia do número de sinapomorfias que sustenta aquele clado junto e que mesmo com não sei quantas árvores mais longas, elas não colapsam, né? E aqui nessa árvore, ó, você vai observar umas coisas interessantes que eu vou resumir no slide mais para frente. Olha, esse grupo aqui de cima de 100 e esse grupo aqui de baixo de 100, eles têm 100% de bootstrap. Mas, assim, do ponto de vista das sinapomorfias, ó, esse tinha 14, mas esse tinha 27. Então, na prática, o 100 aqui, olha, ele para bootstrap está igual, mas esse grupo de baixo tem mais suporte do que esse grupo de cima aqui, mostrando de acordo com o suporte de Bremer. Você vê que esse aqui tem 18, esse tem 20, não? Então tem uma certa variação, né? Outra coisa, ó, que é bem previsível dentro daquele contexto do Bootstrap, lembra que a gente comentou que o Bootstrap, com uma sinapomorfia só, que não fosse contradita, o máximo que ele atingiria era 63%. E às vezes tem uma sinapomorfia, porém tem outras homoplasias no conjunto de dados que contradizem. Aí ele simplesmente não consegue atingir nem 50% de suporte. Mas nesses casos, ó, você vê que o suporte de Bremer consegue detectar que esses clados aqui ó, tinham pelo menos uma morfia molecular que sustentava.
Simplesmente que a maneira como essa sinomorfia está e o fato de existir outras homoplasias no conjunto de dados não permite que ele atinja nem mesmo aquele 64%. Você vê que esse aqui de trás, olha, tinha duas sinapomorfias. É aquela ideia que teria que atingir 85% de bootstrap. Mas como deve ter várias sinapomorfias, homoplasias no conjunto de dados, ele também não conseguiu aqui atingir nem 50% de bootstrap, né? Então é uma coisa interessante. Então, se a gente for sumarizar isso, olha, ele consegue mostrar, né, valores diferenciados, onde o Bootstrap já saturou em 100%. E ele consegue fazer diferenças, mostrando que alguns grupos são mais bem sustentados que outros, mesmo dentro daquela faixa de 100% de Bootstrap. E ele ainda mostra valores, assim, com interpretação de parcimônia, com essa ideia da sinapomorfia, em locais que o Bootstrap é muito conservador e não consegue nem atingir 50%. Apenas ele consegue te dar uma informação sobre isso. Vocês podem imaginar que com o pessoal que trabalha com dados de morfologia, o Bootstrap é um terror, porque quase nunca consegue nenhum clado com bastante suporte, porque não tem 3, 4, 5 sinapomorfias em cada clado, né? Então é bem desalentador fazer análises filogenéticas de dados estritamente morfológicos. Mas com esse suporte de Bremer, você consegue pelo menos enxergar algum suporte, mostrar, dar uma ideia de quantas sinapomorfias tem ali, se é uma, se é duas e tal. Então ele é bastante útil dentro desse contexto também. Existe, claro, essa limitação, como a lógica dele é toda em cima de parcimônia, ele só pode ser utilizado por parcimônia. Por outro lado, como a parcimônia hoje é um método que roda muito rápido nos programas, ele é de muito fácil implementação, ele roda muito rápido e a gente vai ver umas versões bem mais sofisticadas deles no resto da aula agora. E vocês vão ver que eu acho que isso deu até um renascimento no uso de parcimônia, os tipos de técnicas que são baseadas no suporte de Bremer que eu vou mostrar para vocês agora, né? Bom, para executar o suporte de Bremer, a gente tem duas maneiras. No TNT tem um script próprio, que já realiza automaticamente. E no Pulp, a gente tem scripts que a gente tem que gerar usando um outro programa. Então, como é a ideia? Você pega o Pulp, analisa, produz uma árvore. A sua árvore deve ser uma das árvores que você achou, ou você vai pegar a árvore de consenso estrito. Você nunca vai pegar uma árvore de outro método, né? Aí você pega esta árvore e entrega para esse programinha, eu vou mostrar na aula prática com o TreeHot. E aí você pega a árvore e dá para o TreeHot, ele gera um arquivo de comandos para o Pulp. Aí você pega esses comandos, bota no Pulp e manda ele rodar. Ele roda. Aí ele gera um arquivo log que você leva de volta para esse TreeHot. Esse TreeHot analisa o resultado do Pulp e produz uma árvore que a gente pode abrir no Figtree, que vai ter o suporte. No lugar dos comprimentos de ramo, ele tem os valores de suporte de Bremer. Isso aqui eu vou deixar um tutorial escrito na página de aula prática da disciplina para a gente usar na aula e também para vocês terem para sempre, porque é uma coisa que não é tão trivial assim. É bom ter um tutorial que facilita. Mas a própria página do TreeHot tem um tutorial excelente explicando como é que faz as coisas. Bom, eu vou mostrar agora como é que é o cálculo disso, porque a gente viu até agora só o princípio, né? Que é uma árvore mais longa e tal, eu vou olhar se colapsa, não colapsa. Mas existem maneiras, duas maneiras diferentes de estar analisando isso. E a primeira maneira é mais ou menos em cima daquilo que eu expliquei para vocês, que a gente vai pegar as árvores mais longas e depois analisar e ver quais nós e quais ramos que colapsam, né? Isso daqui é uma maneira mais laboriosa, mais manual. E o jeito que o TreeHot faz é uma maneira totalmente diferente, que eu vou explicar para vocês, mas é bastante interessante e é uma maneira mais computacional de fazer isso. Bom, o método das árvores mais longas, ele é um método que você teria que fazer o seguinte, olha, você ia lá, né?
E como um passo A, você vai fazer uma busca e calcular a árvore mais curta. No caso aqui é a árvore de 82 passos. E aí depois você vai pegar e fazer uma busca mantendo na memória as árvores mais curtas e as que tenham um passo a mais. E depois você vai comparar os consensos de maioria das duas árvores. Então, no Palp, depois que você achou a sua árvore mais curta de 82, você pode entrar lá naquelas opções do Branch and Bound, isso aqui é dentro daquele comando hsearch, e botar um valor para manter uma árvore a mais. Então, por exemplo, você pode falar, ó, manter todas as árvores com scores abaixo de 83. Então, ele vai manter as de 83 e as de 82. E depois, olha, você vai comparar aqui, olha, o valor das árvores que tem passos a mais com a sua árvore original. Então, por exemplo, se você comparar essa árvore de 83 passos com a de 82 passos, você vai ver que o que vai colapsar é esse nó aqui, esse ramo aqui do 1, né? Que sustenta esse nó aqui de Lebo-Nictis com a bula. Então, você vê que o suporte desse local aqui seria 1, né? No consenso, no valor de suporte de Bremer dele. Ele já dá um exemplo aqui, olha, se eu passar por uma árvore de 84, depois de uma de 85, ó, você vai ver que vai ter um colapso aqui, olha, desse ramo do Elops, né? Esse Elops com Megalops, ele colapsou. Então, como essa árvore aqui é 3 passos mais longa, eu sei que esse ramo aqui tem um suporte de Bremer de 3. E dessa maneira você poderia fazer a árvore inteira. Bom, vou mostrar agora um suporte, a maneira como o Tree-Hot Auto Decay fazem, que é uma maneira mais inteligente que essa. E é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o que são esses constraints, né? O Palp permite, né, como eu falei, ele é um programa extremamente versátil, tem uma quantidade imensa de comandos, e você pode forçar no Palp, quando você está fazendo uma busca, uma coisa que a gente chama um constraint. Então você pode falar assim, olha, eu vou fazer uma busca de árvores, mas esse grupo aqui tem que ser monofilético em todas as árvores. Então você define certas regras e ele não permite que sejam feitas, que o algoritmo progrida para árvores que não tenham um determinado ramo. Isso é chamado um constraint. E é isso exatamente que a gente vai usar para fazer vai ser utilizado para fazer esse suporte de Bremer nessa segunda metodologia. E a ideia agora é o seguinte, olha, eu vou gerar a metodologia mais curta, né, que seria aquela de 82. E aí o programa, o Tree-Hot, ele cria uma árvore constraint para cada nó dessa árvore, ou seja, forçando, tem que ter o primeiro nó, tem que ter o segundo, tem que ter o terceiro, tem que ter o quarto. E aí, no Palp, você pode mandar inverter o constraint, tá? Então, por exemplo, você teria um constraint dizendo assim, olha, tem que existir esse nó aqui, ó, de Santa Clúpia com Diplomistros. Tem que existir esse aqui de Elops com Megalops. Se no Palp você inverter isso, aí ele inverte o constraint e vira assim, não, eu quero uma árvore que não contenha esse nó. E aí agora a gente faz uma busca em cima disso. Então eu quero saber o seguinte, olha, eu tinha esse nó aqui, ó, esse nó Elops com Megalops, e agora eu vou fazer uma busca que me force como constraint esse nó ser colapsado, como ele foi aqui nessa árvore de 85. E aí, o que eu faço? Ele calcula essa árvore que colapsa forçadamente esse nó e a gente obtém o comprimento dela. E aí, existe uma propriedade aqui que vai acontecer por causa disso, que exatamente a diferença entre o comprimento dessa árvore em que você força a colapsar o ramo e a árvore original vai dar 3. Então, esse C vai ter que dar, né? Nesse exemplo aqui atrás, olha, esse nó que força aqui esse colapso, ele tem que dar essa árvore de 85. E aí, na hora que a gente subtrair o 85 do 82, você vai calcular o o Bremer Support de cada um desses nós, usando cada um desses constraints. Então, você dá uma árvore com um determinado número de nós e ele vai testar, vai fazer uma corrida para cada nó, salvar o resultado e o programa analisa e te devolve o valor
de suporte de Bremer para cada um desses nós, tá? Esse é um método bastante interessante. Lembrando que se você der para ele uma árvore de consenso estrito que já tem alguns nós colapsados, como aqueles nós estão colapsados, ele nem vai calcular suporte de Bremer para aqueles locais onde tiver colapso no seu consenso estrito. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um assunto que eu acho bastante interessante, porque é um dos passos mais úteis de suporte de Bremer, e eu acho que esse aqui também é uma das razões mais interessantes para a gente fazer análise de parcimônia ainda. Então eu sugeriria, quem vai fazer análise de parcimônia, tente usar alguma abordagem derivada dessa ideia do suporte de Bremer particionado, porque ele é capaz de te informar muitas coisas interessantes. E a ideia agora é o seguinte, olha, a gente já tinha visto aquele cálculo daquele valor do suporte de Bremer para cada nó, que configuraria mais ou menos uma ideia de quantas sinapomorfias que sustentam um determinado ramo. Mas agora, quando a gente trabalha numa análise combinada com mais de uma matriz, a gente vai ver isso na aula prática, a gente poderia separar em qual das suas partições de dados está o suporte. Então, por exemplo, eu tenho o ITS e tenho o plastídio. Então eu posso descobrir assim, olha, eu tenho um suporte de Bremer de 5. E 3 desse suporte veio do plastídio e 2 veio do ITS. Então é uma coisa bem interessante assim para a gente conseguir entender de onde estão vindo os caracteres que suportam as nossas nós ao longo da árvore. Porque às vezes a gente considera uma análise combinada como aquela ideia que eu falei para vocês de evidência total, mas na verdade a maioria dos nós da sua árvore está vindo de uma partição de dados e a outra está sendo, por exemplo, aniquilada por uma quantidade muito maior de caracteres de uma determinada partição dos seus dados. Isso aqui é muito legal, que permite avaliar isso, né? E a outra coisa que ele permite avaliar ainda é se existe congruência de cada nó com uma partição. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tiver, eu falei para vocês que o suporte pode ser, né, vai ser dividido entre as diferentes partições de dados, e se algum dos nós for incongruente com uma determinada partição, ele vai dar um valor negativo, a gente vai ver como é que isso acontece, tá? Finalmente, olha, esse suporte de Bremer que a gente já estudou até agora, o tradicional, sem a partição, ele tem que ser a soma de todas as partições. Então tem uma propriedade aditiva aqui, de que se você adicionar os comprimentos os suportes particionados de todas as suas partições, tem que dar exatamente o valor original do suporte de Bremer da matriz combinada, né? Então, e ele pode ser então negativo, como eu comentei para vocês, porque é uma questão de, às vezes, a incongruência no conjunto de dados. Essa é uma das melhores maneiras de a gente estar avaliando isso. Então, qual que é a ideia agora? Olha, a gente pegava e fazia aquela análise, né? Com a nossa árvore combinada e tal, bonitinho, né? E agora, olha, eu vou pegar, né? Vou otimizar as árvores mais parcimoniosas, obter um valor de L, né? E agora eu vou otimizar naquelas árvores com o constraint revertido, tá? Então, em vez agora de eu simplesmente pegar e fazer a matriz combinada contra, né, e com aquele ramo, eu faço a mesma coisa, porém com apenas uma das partições de dados. Então eu falo assim, olha, eu tinha uma partição que era de 0 a 1000, de 1 a 1000 e a outra que era 1000 de 2000, então eu pego a árvore obtida com o conjunto e agora eu faço a mesma análise do suporte de Bremer original, mas só nos primeiros 1000 caracteres. Eu mando excluir o restante na análise. Vocês viram, te viu na aula prática que é muito fácil a gente fazer exclude, include e tal para ver essas coisas, né? E aí, o valor que sai, olha, ele vai ser dividido, tá? Então esse aqui é um dos trabalhos que eu passei para vocês lerem. Eu passei 3 trabalhos sobre suporte de Bremer. Um do suporte original e 2 que vão lá trabalhar com essa ideia do suporte particionado. E aqui você vê um exemplo interessante. Olha, o cara tinha 2 partições de dados. Então, por exemplo, esse ramo aqui, olha, eu tinha um suporte de Bremer de 8. Aí era 5,5 de um gene e 2,5 do outro, né? Esse aqui, olha, ele teve um suporte de Bremer de 1, um suporte de Bremer bem baixo. Mas o que aconteceu? Tinha um gene que tinha suporte alto, 8,
E tinha um gene que tinha conflito nesse nó, então era -7. O que quer dizer esse conflito? Que se eu rodasse uma análise só com esse gene que deu -7, esse nó aqui não existiria, a árvore seria construída de maneira ao contrário. Então a árvore seguiu a topologia desse gene aqui que tinha 8, em detrimento do outro gene que ficou com valores negativos. Você vê que isso aqui aconteceu também. Provavelmente esse nó ficou trocado com esse na análise, tipo assim, na análise de um gene, ficou esse anabarrhynchus por fora e na Nexilia por dentro. E na outra ficou, esses dois táxons trocaram de posição, né? Aqui você vê outros exemplos, ó, que somam, né? Então 8 e 1 dá 9, 6 e 2 eu não sei porque que deu 9 aqui, isso aqui. Ah, não, isso aqui não é a caixinha, né? Ó, mas você vê, ó, 8 e meio dá 10, 11 e meio dá 13. Então isso aqui dá certinho, essas propriedades são aditivas. E o número também, vocês perceberam que pode ser fracionário. Você vai falar, mas por que fracionário 5.707? Aquele problema de ter um balanço entre homoplasias e sinapomorfias. Então não dá exatamente uma homoplasia ou uma sinapomorfia. Por quê? Porque em algum gene tinha uma homoplasia que contradizia a sinapomorfia do outro gene, e aí dá esses valores fracionários, tá? Então a interpretação disso é o seguinte: o valor positivo é uma interpretação bem fácil, bem simples, bem direta. E um valor positivo nesse caso indica que uma partição suporta um determinado nó. O valor negativo indica que a partição suporta árvores que não contenham nó. Ou seja, se você fizesse uma análise individual com essa partição que deu negativo, aquele nó não estaria na árvore e a topologia seria diferente. É um conflito mesmo entre os dois genes em termos de que árvore filogenética eles produziriam. Né? Então a gente já espera que os nós que têm conflitos, eles têm que ter valores positivos e negativos. Então, além de você conseguir ter uma visão muito transparente de qual nó está trazendo a variabilidade que suporta uma determinada filogenia numa análise combinada, essa análise também te dá uma super informação a respeito de conflito. E ela te mostra que parte da árvore tem conflito e que parte não tem conflito. Então é muito mais interessante que você falar assim: ah, tem conflito ou não tem conflito? Ah, tem, não tem. Não. Tem aqui, tem nesse nó, não tem naquele nó. Uma coisa bem legal isso daqui, né? Bom, o último artigo que eu passei para vocês, ele ainda mostra uma coisa bem interessante, que é o seguinte: em alguns casos, quando você tem análises individuais, como você tem uma amostragem menor de caracteres, o sinal filogenético fica confuso. E que quando você combina duas regiões de dados, esse sinal pode ser recuperado. Porque as homoplasias tendem a ser aleatórias. Então, um número maior de sinapomorfias ele vai conseguir esclarecer certos caracteres e mostrar que eles são sinapomorfias que ficariam confusos por causa de homoplasias em análises individuais. E aí os caras inventaram essa terceira medida relacionada com o suporte de Bremer, que é esse chamado Hidden Bremer Support, tá? Que pode de novo ser feito de maneira individual e de maneira particionada, como a gente viu agora lá, aquela questão do suporte de Bremer particionado. Então agora o que a gente está procurando é o seguinte: a gente quer saber quanto é que aumenta o suporte em um nó, nenhuma análise combinada com todas as partições, em relação à soma de análises individuais que você poderia fazer para essa partição, tá? Esse aqui é a figura que tem no artigo, né? Então ele dá uma ideia aqui agora, né? Ó, que você tem aqui, olha, por exemplo, nesse caso aqui, olha, ele tinha uma matriz morfológica e uma matriz molecular, né? E ele mostra para você, olha, que 6 caracteres do suporte vinham da matriz morfológica, né? Perdão, isso aqui, olha, era as análises individuais. Então, esse nó na análise individual ele tinha 6 de suporte de Bremer. E numa análise individual de morfologia, ele tinha 1, tá? Na análise combinada, em vez desse nó ter 7, que seria a soma disso aqui, ele tinha 9, né?
Então, o suporte de Bremer dele, o suporte, o hidden branch suporte dele é 2, olha. Porque o que você esperava de 6 numa análise individual e 1, e você esperava dar um valor de 7 na soma, na combinada deu 9. Então teve duas. Você conseguiu evoluir duas sinapomorfias que foram aumentadas aqui de sinal filogenético na hora que você combinou os dados. E naturalmente, olha, se você fizer o suporte de Bremer particionado desses 9 em 7 e 2, aí você vê a diferença que foi em cada uma das partições. Então, na hora que você combinou a análise, aumentou uma sinapomorfia na matriz molecular e uma na matriz morfológica, que corresponde às duas que melhorou no conjunto total. Então isso aqui vai ser passado, né? Vai acontecer para todos os outros aqui, nós da mesma maneira, né? Mas é uma técnica interessante também, que você consegue ver se a combinação de duas matrizes consegue fazer algum tipo de iluminação recíproca, consegue trazer uma informação que é um pouco mais resolvida. E naturalmente, se você aumenta o número de sinapomorfias, também você já sabe que tem aquela correlação. Se tem mais sinapomorfia, também esse nó aqui, olha, como ele aumentou 2, ele vai ser mais resolvido do que. Tipo assim, ele existia nas duas matrizes originais, aqui com 6 e aqui com 1. E em vez dele aparecer nessa com 7, com a soma das individuais, ele conseguiu sair mais bem sustentado na combinada do que mesmo do que a soma das evidências individuais dos dois conjuntos de dados. Então, gente, isso aqui é a conclusão da parte de suporte de Bremer, né? E a gente vai ver essas coisas, a gente vai executar isso em aula prática para vocês terem uma ideia de como é que a gente produz isso na prática.